Boa noite a todos, queridos amigos e amigas que nos acompanham todas as sextas-feiras no estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, na página Allan Kardec Varginha, Centro Espírita 3 de Outubro. Centro Espírita este situado aqui na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras a gente faz um estudo na ordem cronológica do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando, sempre um prazer tê-los aqui conosco para a reflexão dessa noite de sexta-feira. Hoje nos cabe o capítulo 11, Amar seu próximo como a si mesmo. Amar seu próximo como a si mesmo. Vamos trabalhar esse tema hoje, refletir para chegarmos a algumas conclusões. No início do nosso estudo faremos agora uma oração, a fim de que nossos trabalhos, nossa reflexão, nossos estudos transcorram de uma forma bastante legal, bastante produtiva para todos nós. Amado Mestre Jesus, que a sua paz, sua luz, sua harmonia possam estar conosco neste momento, nesta reflexão, a fim de que nosso estudo da noite, nossa reflexão da noite seja bastante produtivo, bastante eficiente para todos nós e para que a cada dia a gente possa trilhar novos caminhos rumo à luz, rumo à sabedoria do Mestre, à sabedoria de Deus, subindo ainda que devagarzinho, degrau por degrau, mas que a gente possa sempre caminhar para a frente. Que Deus nos abençoe a todos e vamos com o nosso estudo da noite. Está em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, quando Jesus é questionado pelos fariseus, que ele já havia conversado sobre esse assunto com os saduceus, e os saduceus ficaram calados frente às boas novas, os novos ensinos do Mestre. E o Mestre, quando é perguntado sobre o maior mandamento de Deus, ele diz desta forma: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu espírito. Esse, segundo o nosso Mestre, é o mandamento maior, o principal. Mas na sequência, junto aos fariseus, ele complementa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento, tão grande, tão importante quanto o primeiro. Então, desta forma, Jesus resume os 10 mandamentos de Moisés, que havia sido escrito por Moisés há aproximadamente 1500 anos antes do Cristo. E Jesus resume dessa forma: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Bastante interessante a gente também entender que esses mandamentos, o próprio Moisés já havia escrito nos seus livros que constam no Antigo Testamento. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Moisés já diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E o segundo mandamento dito pelo Cristo também foi já trabalhado por Moisés em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, dessa forma, resume todo esse já trabalho feito por Moisés de uma forma mais sintética, naquele momento que exigia essa clareza.
Jesus nos traz, nos coloca esses dois mandamentos e a gente vai se ater um pouco mais hoje, conforme o título do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. A expressão mais completa da caridade, porque o amar seu próximo como a si mesmo, ele resume, ele engloba todos os deveres que nós temos para com o próximo. Portanto, a prática deste mandamento, a prática desta máxima, tende à destruição do egoísmo, essa mazela que mancha a terra e que ainda infelizmente se faz presente em todos nós. Então nós vamos tentar decifrar, trabalhar mais essa questão do amar seu próximo, amar o próximo como a si mesmo. Vou trazer um exemplo aqui para um caso, um exemplo para ir clareando esta reflexão. Quando a gente viaja de avião, quando o avião vai decolar, geralmente tem uma mensagem ou gravada ou pelos próprios comissários de bordo que diz: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento localizado acima dos assentos. Em caso de despressurização, em grandes altitudes, mais de 10, 12 mil metros, a pressão atmosférica reduz o oxigênio, diminuindo o oxigênio, dificultando a respiração, a inalação normal de oxigênio, como agora, nesse momento, na crosta terrestre, que a gente respira com mais facilidade. E às vezes acontece essa despressurização dentro do avião. Mas por que esse caso? Logo em seguida, se você, diante de uma despressurização, imaginemos que há uma criança, um idoso ao seu lado, em quem colocar a máscara primeiro? Colocar já na criança, no idoso que está ao seu lado, ou nós colocamos a máscara de oxigênio em nós mesmos? Segundo os estudos e os especialistas, nós devemos colocar a máscara de oxigênio em nós mesmos primeiro. Parece estranho, né? Mas por quê? Porque de acordo, claro que com as circunstâncias de saúde da pessoa, da idade e até mesmo da altitude, do grau de despressurização, de 10 a 40 segundos a pessoa pode desmaiar, pode ficar desacordada. E se você ficar desacordado, como que vai ficar, a pessoa ao lado? Então você coloca em você primeiro para ter a capacidade, a condição de poder ajudar o teu próximo, quem está do teu lado. Então é bastante interessante esse exemplo para a gente agora dividir o raciocínio em relação a essa máxima do Cristo: amar seu próximo como a si mesmo. Porque é interessante que Jesus não diz amar o próximo, ou não diz também amar a si mesmo, ame a si mesmo, uma frase separada. Ou Jesus poderia ter dito ame ao próximo, ame o próximo. Jesus disse junto, é uma oração, é uma composição apenas: ame seu próximo como a si mesmo. Isso significa que você, para amar o próximo, tem que ter condição de fazê-lo, e é preciso para tal amar a si mesmo. É preciso para tal você ter condições de poder expandir, fazer refletir esse amor que você tem por si próprio para o próximo. Então é bastante interessante este exemplo da despressurização, que a gente coloca a máscara de oxigênio na gente primeiro. A gente coloca oxigênio no nosso, vamos dizer assim, no nosso coração, para nos deixar fortes. Esse oxigênio são as aquisições espirituais e morais,
para podermos expandir para quem estiver ao nosso lado, o nosso próximo. Bastante interessante esse raciocínio, essa reflexão. O amor resume inteiramente, totalmente, a doutrina de Jesus, os ensinos do Mestre, a Boa Nova, porque o amor é o sentimento por excelência, é o principal sentimento, é o que Jesus veio nos trazer, nos ensinar. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. E o que são os sentimentos? Os sentimentos são aqueles mesmos instintos que nós nascemos com ele, quando fomos criados simples e ignorantes. Porém, os sentimentos são aqueles mesmos instintos elevados, sublimados, na altura do progresso realizado por nós, progresso esse intelectual e moral, principalmente, notadamente, o progresso moral. Porque o homem primitivo, se formos analisarmos o homem primitivo, no seu ponto de partida, na sua criação ainda simples e ignorante, ele detinha apenas os instintos. Ele, o homem, começa a sua jornada, ele adquire sensações, percepções estimuladas por fatos externos e internos. Então, a partir dos instintos, ele começa a ser atingido, ser influenciado por fatos externos e fatos internos mesmo, e começa a ter sensações. Ele já começa a caminhar. Caminhando mais um pouco, o homem se instruindo e se purificando, evolução intelectual e moral, aí ele adquire sentimentos, ele começa a se manifestar por sentimentos, externalizar sentimentos dele em relação ao entorno, ao ambiente, ao próximo, ao seu semelhante. O amor, portanto, ele é o ponto alto dos sentimentos. O amor é o ponto principal, o ponto mais importante desses sentimentos que vamos edificando, adquirindo, burilando com o decorrer das nossas existências, das nossas experiências, onde a gente vai domando os nossos instintos, controlando os nossos instintos para transformá-los em sensações e em sentimentos. Porque os instintos sempre estarão conosco, os instintos da reprodução, os instintos da fome que a gente tem para saciarmos o nosso corpo físico, nutrirmos o nosso corpo físico. Mas falando em fome, se nós não controlarmos esse instinto de sobrevivência que é a nossa alimentação, ele passa a ser uma gula e você começa a comer desenfreadamente. E isso vai lhe causar, como sabemos, diversos males. Da mesma forma, o instinto da reprodução, que deve ser um instinto sempre controlado através dos sentimentos, pois senão tornaria uma manifestação, a manifestação sexual desregrada. Então todos os instintos devem ser controlados, domados, mas sempre os teremos como espíritos encarnados, esse controle total só mesmo quando atingirmos certo nível de desenvolvimento intelectual e moral. É bastante interessante esse raciocínio. Para avançarmos em direção ao nosso objetivo, que é a luz, a felicidade plena e absoluta, então desta forma é preciso vencer, controlar os instintos em proveito dos sentimentos. Ou seja, sufocar o excesso de desejos materiais para permitir que as virtudes floresçam no nosso coração, no nosso espírito. Virtudes essa que me refiro, principalmente o amor. O amor. Quais os efeitos da lei do amor?
O homem construindo, edificando o amor, aprendendo a amar, ele vai se aperfeiçoando moralmente, espiritualmente, tornando-se mais feliz aqui mesmo na terra. É o que eu sempre digo em priorizar as aquisições espirituais em detrimento das aquisições materiais. São necessárias, mas temos que nos ater às aquisições materiais de acordo com as nossas necessidades, aquisições materiais sem excesso. Mas aqui as aquisições espirituais não têm limite, cada vez devemos buscá-las, praticá-las, adquiri-las e praticá-las cada vez mais. A paciência, o devotamento, respeito, cuidado, resignação e tantas outras virtudes são filhas do amor. A gente edificando o amor amplo, no sentido do amor do Cristo, o amor ao próximo, o amor fraternal, todas essas virtudes já estarão inseridas nesse sentimento maior que é o amor. Bastante interessante essa reflexão, né? Boa noite a todos que estão aí já conectando conosco. Estamos aqui ao vivo na página do Facebook do Centro Espírita 3 de outubro, página Allan Kardec, Varginha. Obrigado aí pela presença de todos. Estamos estudando juntos hoje o capítulo 11, Amar seu próximo como a si mesmo. Vamos lá então. Feliz daquele que, ultrapassando a sua individualidade, ele ama com amplo amor todos os seus irmãos. O próximo é toda a humanidade. O próximo é toda a humanidade. Mas, como nos foi ensinado pelo Cristo em vários parábolas, o credor incompassivo, o bom samaritano, o próximo pode ser para quem, como nós todos ainda não temos condições de ter esse amor por toda a humanidade, o próximo é aquele que está mais perto de nós mesmos, nem sempre geograficamente, hoje com essa internet, com essa globalização, às vezes o próximo pode estar num lugar distante e às vezes a gente tem muita coisa para doar, para fazer em prol desse próximo, dessa pessoa que pode estar precisando de nós. Então vamos tentar ampliar esse raciocínio para entender que o próximo ele vem até nós de formas diversas, não só na família, na vizinhança, no trabalho, nessa restrição geográfica. O próximo pode estar em qualquer lugar e a gente precisa ter essa consciência para amar o próximo como a si mesmo, para poder levar até ele sempre algo de bom, algum conforto, algum sentimento que o faça criar força, sair da sua aflição, da sua amargura, do seu sofrimento. Contudo, caros amigos, é preciso coragem para vencer o orgulho e o egoísmo que estão dentro de nós. O egoísmo é como se fosse o filho do orgulho. O egoísmo é a fonte de todas as misérias, todas as mazelas do mundo. Em outras palavras, o egoísmo é a negação da caridade, é o oposto da caridade. Dessa forma, podemos também dizer que o egoísmo é o oposto do amor. Então, quando Cristo nos ensina nesse capítulo 11 a amar o próximo como a si mesmo, ele refere diretamente a essa questão do egoísmo, para cada vez deixarmos de lado mais esse egoísmo e começar a pensar um pouco mais além de nós mesmos, tentar expandir esse amor que nós temos por nós, que é necessário, como já disse hoje, mas ele não pode ficar só em nós. Se o mandamento do Cristo fosse amar a si mesmo, se fosse só essa frase, isso seria o egoísmo. Tanto que o Cristo não disse, ele disse amar seu próximo como a si mesmo. Então nós temos que dividir esse amor que temos para conosco, dividir para quem nos rodeia, para todos, da forma que a gente conseguir.
Difícil, claro, né? É um sentimento muito nobre, muito sublime, que nós ainda temos dificuldade. O egoísmo e o orgulho sempre nos dá aquela espetada e a gente, na maioria das vezes, não consegue se desvencilhar dessas mazelas do egoísmo e do orgulho. É bastante complexo esse tema, mas esse ensino do mestre, ele deixa esta questão para a nossa reflexão, E é a forma de alcançarmos o reino dos céus, como ele próprio diz, quando foi interpelado pelos fariseus, quando ele nos ensina esses dois mandamentos maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Bastante interessante a gente procurar no ensino, numa parábola do mestre, uma questão que vai também nos elucidar sobre este ensino do mestre, contido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já me referi ao credor incompassivo, ao bom samaritano, mas eu vou trazer uma outra parábola e vou trazer alguns dados a mais que não estão no Evangelho. Essa parábola, bodas de Caná da Galileia, ela foi retratada apenas no evangelista João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Geralmente as parábolas são tratadas por mais de um evangelista. Essa, como estava no início da jornada do mestre, da sua missão, o mestre provavelmente com 30 anos. Então apenas o evangelista João, que já estava acompanhando o mestre, ele retrata essa parábola no capítulo 2, versículos de 1 a 11, famosas bodas de Caná da Galileia. Em resumo, o que ela nos traz? Havia uma festa de casamento e ao terceiro dia da festa, interessante, esse é o terceiro dia, porque as festas antigamente, lá nessa região da Judéia, duravam vários dias, não como hoje. Então, ao terceiro dia, a festa devia estar bastante animada, com muita gente, o vinho acaba, o vinho esgota na festa. E nessa festa estavam Jesus, Maria e alguns dos discípulos, não sei se todos, o evangelho não é claro, mas Pedro, João, Tiago, os primeiros já estavam lá. E Maria também. Tudo leva a crer que os nubentes eram amigos, conhecidos da família de Jesus, de Maria e dos discípulos. E quando acaba o vinho, Maria disse a Jesus: acabou o vinho, Jesus. Jesus então responde: mulher, o que eu tenho contigo, o que tenho eu contigo, não me é chegada a hora, não chegou a minha hora. E o Evangelho não disse mais nesse momento, mas a gente leva a entender que Maria deve ter olhado para ele, com aquele olhar de mãe, e em seguida Maria então já diz aos empregados: façam o que ele, Jesus, disser. E Jesus então parece que se vê, por influência de sua mãe, a começar a agir, né? Então Maria diz aos empregados: façam o que ele disser. E havia ali 6 talhas de pedra, 6 talhas grandes, que cabiam 2 ou 3 metretas, segundo o evangelista João. Uma metreta é uma medida grega de aproximadamente 40 litros. Podemos dizer então que cada uma caberia 100 litros de vinho, e eram 600 litros aproximadamente. A festa era animada e grande. E Jesus, como nós sabemos, fala com os empregados para encherem de água as talhas e levarem ao mordomo, ao mestre-sala. E o mestre-sala, na hora que as talhas já chegam lá, já não tem mais água, tem vinho. E ele chama o noivo, o nubente, e lhe diz, né? Geralmente se guarda o melhor vinho, se usa o melhor vinho no início da festa. E você guardou o melhor vinho para o fim da festa. É o famoso milagre que Jesus transforma a água em vinho. Bom, até aqui todos sabiam
dessa história, porque é o que está descrito em João. Contudo, há uma conversa bastante interessante que não está nos evangelhos, mas que nos ensina, nos esclarece Humberto de Campos. E Humberto de Campos, que sempre traz algo mais sobre a vida de Jesus aqui na Terra, ele acrescenta uma conversa muito interessante sobre as bodas de Caná entre Jesus e Pedro, talvez um ano depois das bodas de Caná. Diz Humberto de Campos que Jesus, ao cair da noite, caminhava em direção à casa de Pedro em Cafarnaum, provavelmente após um dia de trabalho, de pregação, que sempre acompanhado pelos discípulos, e provavelmente Jesus ia ficar na casa de Pedro, como muitas vezes o fez. E Jesus percebeu que Pedro estava meio ansioso, meio que com vontade com alguma dúvida, e Jesus já deixa: o que há, Pedro? O que lhe aflige? E Pedro então aproveita a oportunidade do mestre e pergunta ao mestre: Mestre, como interpretar a sua primeira manifestação, o seu primeiro milagre lá nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho que o mestre transformou a água que o mestre transformou em vinho, esse vinho não ia cooperar, contribuir com a embriaguez dos convidados? Olha a pergunta que Pedro faz ao mestre. Esse vinho que você transformou lá da água para o vinho não ia instigar, contribuir, cooperar para que as pessoas se embriagassem, ficassem bêbadas? E Jesus, com a sua luz, a sua inteligência, a sua elevação moral sublime, ele responde com palavras simples para Pedro. Ele apenas diz: Pedro, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de servir a um amigo? Deixando Pedro sem palavras. O vinho, como prossegue Jesus, o vinho naquele momento simbolizava a alegria. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Jesus enaltece aí nesse momento essa questão de amar o próximo, de fazer para o próximo o que você gostaria que fizesse a si mesmo. Então, bastante esclarecedora, elucidativa essa conversa, esse diálogo que Jesus tem com o mestre, que Jesus tem com Pedro, e que não está claramente, não está no Evangelho, né? Nos trouxe esse acréscimo, esse ensino, nos trouxe Humberto de Campos, como acabo de dizer. Então, vamos interpretar sempre dessa forma os ensinos do mestre, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, é justamente nos colocarmos no lugar do outro para entender o que pode ser feito, o que gostaríamos que fosse feito para nós. Bastante interessante. Trazendo mais uma bibliografia espiritual sobre o nosso tema hoje de amar o próximo como a si mesmo, no livro A Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, o autor espiritual é Emmanuel. Emmanuel diz sobre este amor também de uma outra forma. Emmanuel diz: se você tiver amor, você saberá cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Então, cultivar o amor é estar preparado para afastar o mal que chega até nós, para vencer o mal a cada hora, como nos ensina Emmanuel. Embora nós nos encontremos em alguns momentos no agressivo espinheiro do sofrimento e da aflição, vamos procurar sempre amar aqueles que não nos compreendem e orar por aqueles que nos injuriam e nos caluniam, porque a lei divina conhece o motivo pelo qual cada uma dessas pessoas cruzam o nosso caminho. A lei divina sabe o motivo
pelo qual essas pessoas que nos trazem problemas, por que elas estão no nosso caminho? Nós já comentamos várias vezes as questões reencarnatórias, as provas e expiações. Então, ao invés de lamentarmos, de xingarmos, de sermos revoltados, a gente tem que entender que essas pessoas estão no nosso caminho para o nosso aprendizado, e a gente, quanto mais cedo aprender a amar essas pessoas, perdoar essas pessoas, o bem será primeiro para nós, sempre nos fará bem. Porque a lei divina conhece o motivo pela qual essas pessoas cruzam o nosso caminho. Prosseguir no apostolado do amor em sublime perpetuidade. Prossegue Emmanuel. Prosseguir no apostolado, na construção do amor para sempre. É uma coisa perpétua, é um aprendizado infinito, edificarmos esse amor em relação a nós e ao próximo, cada segundo da nossa vida. O tempo passou rápido hoje, como sempre, já estamos no final do nosso estudo, da nossa reflexão, mas eu preciso trazer mais alguns ensinos bastante interessantes que vêm ao encontro do tema da noite. Nos ensina Tomás de Aquino, o filósofo. Tomás de Aquino diz: no amor de Cristo, o eixo de gravidade da relação amorosa se desloca da pessoa que ama para o ser amado. No amor do Cristo, quem ama recua para que a pessoa amada se agigante. No amor do Cristo, quem ama se apequena para que a pessoa amada triunfe. No amor do Cristo, quem ama passa a noite em claro para que a pessoa amada repouse, descanse. Então o amor do Cristo é isso. O amar o próximo como a si mesmo é isso, que Tomás de Aquino também resume nesses ensinos. É nós termos a consciência de que aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós, que fizessem para nós, a gente pode e deve expandir isso para o outro, para o próximo. Então ficamos aqui nessa noite com essa reflexão. Leia lá, estude mais um pouco, ainda tem muita coisa nesse capítulo. A codificação de Kardec, cada vez que a gente lê, a gente aprende algo novo, descobre algo novo. Esse capítulo 11 é um capítulo muito bom de ser estudado, muito edificante, muito interessante. Amar a seu próximo como a si mesmo. Eu agradeço a todos por estarem conosco em mais um estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos encerrar com a nossa oração da noite, pedindo e agradecendo ao nosso Divino Mestre, pedindo muita luz e harmonia para toda a semana, para nós, para toda a família, agradecendo pela oportunidade de estar estudando, estar refletindo mais uma vez sobre os seus ensinamentos, e a fim de que nós possamos praticar esses ensinamentos, colocar na nossa vida rotineira e cotidiana, a cada dia, a cada segundo, de agora para frente, começando agora nesse instante, para que as pegadas luminosas do Mestre nos sirvam de trilha e a gente nunca se distancie dessas pegadas luminosas do nosso Divino Mestre Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.